A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O advisor é um conselheiro da confiança do empresário, que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da MET Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje eu vou receber um convidado mais do que especial, né? Marcelo Terra, grande referência no direito imobiliário brasileiro, uma pessoa que merece todos os elogios aí, decano aí do direito imobiliário. Seja muito bem-vindo, Marcelo, pessoa que é elogiada e admirada por todos aí que convivem com ela. Obrigado, Felipe. É um prazer imenso estar aqui com você, com os amigos aí nesse podcast.
É uma honra imensa, efetivamente. Você sabe o quanto admiro o seu trabalho de tantos e tantos anos. Sou devedor aí de tantos elogios que você faz injustificadamente. Mas, Marcelo, eu pensei em bater esse papo com dois vieses aí, né? O primeiro, de conhecer um pouco melhor sua trajetória, né? E o segundo, o direito imobiliário que eu aprendi, né? Não que eu seja advogado, óbvio, mas como incorporador, eu meio que sabia como eram, né, as coisas. E eu acho que de 2018 para cá muita coisa mudou, né? Eu estou totalmente desatualizado. E não só eu, né? Vários incorporadores e loteadores amigos meus que faziam negócios com determinadas regras na cabeça, etc. E eu percebo que eles mesmos muitas vezes não estão atualizados, por mais que seus advogados até estejam. E muitas vezes fazer negócio é entender de direito, né? Isso tem um impacto negocial grande. Então, eu queria começar um pouco aí pela sua história, como é que você chegou até aqui, para, no meio do nosso papo aí, a gente encaminhar para vários pontos aí do direito imobiliário mais atual. Tá? E aí eu começo por isso, assim, porque pelo que eu entendo, eu nem sei se hoje em dia, na faculdade de Direito, tem uma cadeira de Direito Imobiliário, né? Então, Direito Urbanístico, eu tenho quase certeza que não tem, né? Então, assim, imagino na sua época como era, né? Como é que foi como é que você caiu de paraquedas nesse mundo? A gente não escolhe, né? A vida que escolhe. Eu queria aproveitar essa oportunidade, Feliz, que me permitir aí 3 segundinhos aí de sentimentalismo, né? Contar um pouquinho dessa história. Essa história está intimamente ligada a um tio meu, o Nívio Terra, que faleceu há um mês atrás. Então, essa é uma enorme oportunidade de eu fazer aqui publicamente mais uma homenagem a Nívio Terra, que foi efetivamente aí um precursor do que nós chamamos hoje de direito imobiliário. Ele faleceu agora com 90 anos de idade. E eu entrei no escritório, Felipe, a convite do meu tio, o primeiro dia do primeiro ano do curso da Faculdade de Direito, exatamente em 4 de março de 74. Portanto, há 49 anos, praticamente No primeiro 49 anos e dia, meio. no seu primeiro dia de aula, você já No entrou no meu primeiro escritório? dia de aula, eu vi no dia 3 de março, eu sou de Santos, você sabe disso, eu subi a serra no dia domingo à noite, no dia 13 de março. No dia 4, segunda-feira de manhã, eu fui conhecer onde era o escritório, que eu não conhecia, que era o meu emprego, meu primeiro emprego. E eu fui lá conhecer onde era a minha mesinha, num cantinho lá do escritório, o escritório pequenininho. E daí eu atravessei o viaduto do chá e fui para a faculdade. Então, eu literalmente comecei no escritório antes de entrar na faculdade. Ô, Então, eu Marcelo, comecei. Oi. não, reza a lenda que você nunca saiu desse escritório também, é verdade? Não, a minha cadeira é a mesma até hoje. Passamos por Caramba. transformações, etc., mas é exatamente a mesma trajetória. O... Então, isso. E o meu tio, ele já trabalhava com direito imobiliário, não exclusivamente com direito imobiliário, era um direito empresarial, que na época chamava muito direito comercial, né? Era a área dele. Mas ele trabalhava aqui em São Paulo desde 64, quando ele abriu o escritório, portanto, 10 anos antes de eu chegar no escritório, ele trabalhava com a Gomes de Almeida Fernandes, né? Uma empresa Se carioca, tornou a Gafisa depois. se tornou a Gafisa muitos anos depois, uma empresa carioca, que em 64 veio para São Paulo para abrir aqui o seu escritório de representação. E quem foi designado para chefiar o escritório paulistano da Gomes de Almeida foi também um ícone do mercado imobiliário, Raul Leite Luna. Como todo ícone, ele é alagoano, né? Alagoano, exatamente, né? E o pai do Rodrigo, o pai do Ricardo, empresários de sucesso também nesse segmento. E o Raul e o Nívio, nasceu ali uma amizade que perdurou a vida inteira e um relacionamento profissional também bastante intenso. Então, quando eu cheguei no escritório em 74, o escritório tinha 2 advogados, o meu tio e o sócio dele, o Flávio Abraão Nack, e 2 advogadas. Eu fui o primeiro estagiário do escritório. Um escritório pequenininho, 120 metros quadrados, ali na Conselheiro Crispiniano, no centro de São Paulo, pertinho do Teatro Municipal. E aí veio, comecei trabalhando nessa área, principalmente durante a época de faculdade, trabalhando mais no contencioso do que no contratual,
muito pouco no contratual, mais no contencioso. E contencioso é aquilo, de fazer fórum todos os dias, bater perna, não tinha essa facilidade de hoje de processo eletrônico, era umbigo no balcão, pegar ônibus, ir para foro regional, foro distrital, aquela atividade bastante intensa, efetivamente, junto com a faculdade. O Marcelo, posso dizer, seus advogados ou estagiários fazem isso hoje em dia? é outro mundo hoje, né? É outra forma de trabalhar. Na essência é a mesma coisa, mas mecanicamente é bastante diferente, bastante Entendi. diferente. E na época de faculdade, eu estudava de manhã e eu praticamente não tive vida acadêmica, não me arrependo disso. Eu estava na faculdade, saí da faculdade, ia direto para o fórum, ia direto para o escritório, não tinha aquela convivência gostosa do pátio da escola, não tinha isso, porque eu já trabalhava. Isso foi muito bom profissionalmente, isso para mim. E quando eu me formo, em 78, eu sou convidado a permanecer no escritório como sócio, naquele contexto da época. E assim foi, a vida vai levando, vai levando, vai levando. O mercado, tivemos uma grande crise no mercado, né? Aqui, pelo menos em São Paulo, acredito que no Brasil inteiro, lá em 81, 82, a crise, na minha memória, assim, é a maior crise que eu vivi profissionalmente, muito complicada, efetivamente, nada se Acho que é a da comprava. Dilma, Marcelo. Oi? Pior do que a da Dilma? Eu acho que sim. Na minha memória, sim. Na minha memória, sim. Até porque nós tínhamos um processo inflacionário terrível, né, que não existia na época da Dilma. Então, se agravou muito pelo processo inflacionário. O que significava essa crise no mercado imobiliário? Bem, engenheiro civil que se formasse naquela época não tinha emprego. Não tinha emprego. Ninguém mais comprava terreno, ninguém mais lançava. O mercado absolutamente paralisado. E esta crise foi, para mim, um momento de oportunidade, porque o escritório já era pequeno, ainda encolheu um pouquinho mais, e eu comecei a fazer tanto o contencioso quanto o contratual, que dava tempo para fazer, que tinha diminuído efetivamente a quantidade de serviço. E foi muito bom isso daí para mim. E nesse momento, em 83, 84, o mercado dá uma reaquecida aqui em São Paulo. Ah, muitos engenheiros que eram funcionários, colaboradores da antiga Gomes de Almeida Fernandes, naquele momento também resolveram abrir suas próprias empresas e também se tornaram clientes do escritório. Então, o Ricardo Asbeck, o Walter Lafêmina e o pessoal todo da Company, várias empresas que saíram ali que a Gomes de Almeida foi uma enorme escola, né? Uma enorme escola sobre todos os aspectos. E veio, aí você vai sendo levado, vai trazendo, vai se especializando, uma coisa vai puxando a outra, e por aí vai. Então, chega hoje num ponto que, efetivamente, já há muitos anos, eu dedico, eu diria, quase que 100% do meu tempo ao que nós chamamos de direito imobiliário, com a vertente de direito ambiental, com a vertente de direito urbanístico, do contencioso, e por aí vai. Esse grande espectro de área de atuação dentro do negócio imobiliário, negócio de base imobiliária. É isso que eu ia lhe perguntar, assim, eu sou leigo, não sou advogado. Existe algo chamado direito imobiliário ou ele é um guarda-chuva de outros direitos? Não, existe. Quando eu comecei a trabalhar lá atrás, você já tinha esse direito imobiliário, você já tinha por exemplo, no mercado paulistano, né, de São Paulo, você já tinha com o BNH em 64, com todos os marcos regulatórios que vieram em 64, 65, Banco Central, depois mais adiante a CVM, o mercado foi se especializando muito e os empreendimentos imobiliários passaram a ser também mais profissionais. Então, você tinha aqui, né, em São Paulo, grandes incorporadores, a Gomes de Almeida veio do Rio, a Gomes de Almeida Fernandes veio do Rio, aqui em São Paulo, a construtora Adolfo Lindenberg, Alfredo Matias, você já tinha grandes players do mercado de incorporações imobiliárias e um pouquinho de grandes players na área de loteamento. Então, toda essa parte de aquisição de terreno, incorporação, loteamento, contratos bancários de financiamento, contratos de venda, isso já tinha efetivamente. Não tinha, talvez, essa complexidade que resulta da interligação do mercado imobiliário com o mercado financeiro. Isso nasceu lá com o fundo imobiliário,
em 93, depois com a lei da alienação fiduciária, com os CRIs, com todos esses valores imobiliários acoplados ao empreendimento imobiliário. Então, hoje você tem no chamado direito imobiliário, eu digo que a nossa atuação, acho que todo o mercado, é trabalhar em negócios de base imobiliária. Essa expressão, negócios jurídicos de base imobiliária, não é minha, não. Isso eu já ouvi há muitos anos de terceiros, mas ela identifica bem. Por quê? Se você tem, que é a nossa realidade de escritório também, né? Nós temos como clientela o empreendedor imobiliário, temos como clientela outros ramos da indústria de serviços que têm base imobiliária, hospital, indústrias, que precisam de uma base imobiliária, seja como propriedade, seja como locação. Isso, então, vai trazendo toda essa gama de atuação, essa gama de serviços para dentro da atividade chamada do direito imobiliário. Na época, quando eu comecei lá atrás, eu me lembro disso, você falava, está naquele papo de estudante, né? Você trabalha com o que é? Eu trabalho com tributário, todo mundo sabia o que era. Eu trabalho com contencioso, fórum, todo mundo sabia, penal. Você trabalha com o que? Imobiliário. A pergunta imediata era: administração? Administração de bens? No sentido de locação, administração de bens? Patrimonial, etc. Essa versão que a gente fala do direito imobiliário atrelado ao negócio empresarial, não tinha naquela época. Não havia um senso distribuído, coletivo sobre isso. Você tinha que explicar. Quais foram os marcos, assim, os pontos de inflexão desse caminho? Quais foram as grandes legislações ou grandes momentos que foram dando esse corpo ao direito imobiliário que a gente conhece hoje? Eu vou retroagir um pouquinho mais no tempo, só para ter uma noção aqui, né? Nós temos o Código Civil, que é a legislação básica nessa área. Hoje temos o Código de 2002. Ele foi antecedido pelo Código de 16. Em 37, veio o famoso Decreto-Lei 58, para os loteamentos de áreas urbanas e rurais. Eu diria que esse é um marco grande da produção imobiliária. Um pouquinho antes, em 28, veio a primeira lei brasileira disciplinando a possibilidade de uma edificação ser dividida em unidades autônomas. Uma lei muito simplinha, de 28, que o Código Civil de 16 não falava de unidade autônoma. Não tinha essa ideia no direito brasileiro, da realidade brasileira, um país agrário, em 16, né, uma lei que foi concebida em 1880, 1890, não tinha essa necessidade da vida de uma unidade autônoma. Isso nasceu depois, veio uma primeira lei em 28, em 37 o Decreto-Lei 58 de loteamento, em 64 veio a Lei de Incorporação, que foi realmente, eu acho, um grande marco regulatório do nosso sistema. Logo na sequência, vem a lei do BNH, como um grande fomentador do financiamento imobiliário, seja de aquisição final, seja de produção, e foi aí, efetivamente, um marco regulatório que permitiu um enorme desenvolvimento desse mercado, quer na parte jurídica, quer na parte social. Depois nós tivemos, em 79, a atualização da lei de loteamento, que é a 6766 até hoje, com algumas modificações. A lei da alienação fiduciária, em 97, a lei do fundo imobiliário, em 93. São marcos muito fortes desse desenvolvimento do mercado imobiliário. E a lei da alienação fiduciária, em 97, eu falei, a lei do fundo imobiliário, em 93. Eu diria assim, de lá para cá, de 97 para cá, tivemos o Código Civil de 2002, com algumas modificações. Tivemos muitas alterações. Aliás, é um mercado extremamente dinâmico em alteração legislativa. Extremamente dinâmico. A gente tem que tomar um cuidado, porque você está sempre correndo o risco de estar desatualizado. Todo o direito, acho que é um pouco disso, né? A partir dali, a partir de 97, eu diria que as alterações legislativas, o programa Minha Casa Minha Vida pode ser considerado também um marco bastante forte em 2009. Temos a Lei de Registros Públicos, de 73,
que entrou em vigor em 76. É um marco também regulatório divisório muito forte na nossa área. De lá para cá são marcos importantes, mas talvez não com essa dimensão desses estatutos jurídicos que eu mencionei agora. Perfeito. E qual foi a sua participação nessa história do direito imobiliário, em termos legislativos? Eu me lembro de algumas vezes que a Secov, a própria DIT, eu nunca me esqueço de eu lendo várias vezes um parecer seu sobre a multipropriedade, onde você colocava assim, os problemas de uma coluna e as soluções na outra. E eu era o presidente da entidade que representava a multipropriedade. Eu tinha um resort, eu tinha time sharing, e eu estava pronto para fazer multipropriedade, mas toda vez que eu li aquele seu negócio, eu dizia, meu Deus, quem lê isso aqui não pode entrar nesse negócio, né? Então, assim, e aí, com base naquele texto seu, foi feita uma lei da multipropriedade. Em que outros momentos você contribuiu? Qual foi o seu legado, né, em termos de legislação, de jurisprudência no Brasil? É interessante. Deixa eu fazer alguns comentários aqui. Na minha época inicial, que você mencionou agora, pela própria dificuldade, não tínhamos internet, toda a difusão de conhecimento era muito mais difícil, efetivamente. E nós não tínhamos uma grande literatura jurídica sobre o que nós chamamos de direito imobiliário. Eram obras muito esparsas, algo antigas até, não tinha. Então, você tinha que sair buscando efetivamente informações, coletando informações, biblioteca da faculdade, biblioteca do tribunal, em alguma oportunidade, alguma viagem, tentar caçar livros no exterior. Eu me lembro que em 88, 89, 2 anos seguidos, eu fui passar alguns feriados na Argentina, em Buenos Aires. A coisa que eu não comprei vinho, eu só comprei livro jurídico de direito imobiliário. Eles tinham na época. Sua fama de workaholic lhe precede, viu? Não tinha lá eles tinham uma produção literária de alta qualidade nessa área de direito imobiliário, que nós chamamos de incorporação. Era algo assim efetivamente deslumbrante. Pouquíssimos cursos específicos, quase nada, quase nada. Eu fazia na Associação dos Advogados de São Paulo. Ela tinha uma tradição de fazer cursinhos rápidos de 2, 3, 4 aulas apenas. E, de vez em quando, tínhamos ali algumas aulas de direito imobiliário, Walter Seneviva, Nelson Koiransky, Biasi Ruggiero, advogados uma geração um pouquinho acima da minha, uma geração acima, e da área de mercado imobiliário, e muito competentes. E eles davam aula, aquilo ali era realmente uma fonte inesgotável de conhecimento para nós. Hoje o mundo é totalmente diferente, né? Hoje é um mundo totalmente diferente. Em 87, Felipe, eu estava com 9 anos de formado, eu comecei a participar do Secov, de grupos de trabalho internamente no Secov, que eu estou lá até hoje. Eu costumo dizer que na minha testa está escrito Secov, o que muito me orgulha, né? Tenho amigos lá fenomenais. E em 87 comecei a participar de grupos de trabalho lá. E assim a gente vai se emprunhando, vão surgindo necessidades. Então, é sempre um trabalho de apoio, de busca legislativa, de proposta legislativa. Teve, na Lei da Alienação Fiduciária, que virou lei em 97, mas quando veio o projeto de lei em 95, nós estudamos muito isso lá no Secor. Eu vou dar só aqui um exemplo. Hoje é pacífico, absolutamente pacífico, que o instrumento da alienação fiduciária não é exclusiva de entidades integrantes do SFI. Mas saiu uma decisão recente, né? É outra história. Não, aquilo ali é uma outra história, é uma questão só da forma do instrumento. Tá. Me lembro na época, o famoso artigo 22 do projeto de lei lá de trás, toda a estruturação do SFI era para ser operada pelos bancos. Numa reunião lá no Secov, eu fiz uma sugestão, e o Melim estava presente. Nós temos que abrir isso daqui claramente para entidades não integrantes do SFI. Uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Por que esse instrumento, que tem um futuro maravilhoso, por que ele vai ficar restrito a um segmento da economia? E, na época, o Melim falou, eu me lembro, não, Marcelo, mas não precisa ter nenhuma emenda, porque é claro que pode. Eu falei, Melim, vamos deixar mais claro ainda?
e foi feita a emenda e temos hoje esse mercado praticado pelos empreendedores, pelos loteadores, pelos incorporadores, graças àquele momento histórico de uma ideia, Isso de mudou uma tudo. emenda a um projeto de lei. Mudou tudo, né? E você falou da multipropriedade, que é um trabalho bem mais recente, né? Em 2016, se eu não me engano, eu fui procurado por um grupo de empresários que atuam na multipropriedade, e esse grupo me contratou o escritório, e eu trabalhei nisso juntamente com o Guilherme, que é meu sócio, meu filho. Nós somos ali os redatores na minuta de um anteprojeto de lei para regular seu marco regulatório da multipropriedade no Brasil. Então, foi um trabalho que nós desenvolvemos num grupo multidisciplinar, com advogados e empresários do setor. A metodologia foi a seguinte: fizemos algumas reuniões de um brainstorm. Pessoal do mercado, identifiquem pontos de preocupação na experiência que vocês já têm. Ainda tinha aquela confusão, o que era timeshare, o que era fractional, né? Multipropriedade, Na etc. época era fractional, não era nem multipropriedade. Exatamente, né? Quais são os pontos de preocupação de natureza empresarial? Então, é esse bicolunado que você falou, né? Que eu gosto muito de trabalhar com esse visual. Tem tais pontos. Quais são as soluções que vocês propõem para essas dificuldades? Estas. E a terceira coluna tá bom, qual que é a proposta legislativa? Desse trabalho, que obviamente não é um trabalho só meu, mas eu tive o prazer de coordenar e de sistematizar tudo isso daí, nasceu a minuta de um anteprojeto de lei para a multipropriedade. Na origem, a ideia era uma lei específica. Quando esse projeto de lei entra no Congresso Nacional através do Senado, no trâmite legislativo, teve-se a ideia, que foi boa, muito boa, aliás, de não fazer uma lei específica, mas de introduzir esse instituto no Código Civil Brasileiro. E saiu. E a lei lá do final de 2018 saiu, é uma lei que está aí, acho que ela é uma lei que efetivamente pegou. Como toda obra humana, ela merece e pode ter aprimoramentos, obviamente, mas eu acho que ela está muito bem pensada, muito bem estruturada, graças a esse grupo de trabalho que você mencionou. Perfeito. Aproveitando disso, você falou de final de 2018, né? Esse foi um períodozinho, né, fantástico, aquele final do governo Temer, né? Teve a lei da multipropriedade, teve outras iniciativas, e teve a lei de distrato também, né, no mesmo Sim. mês. A minha pergunta para você é a seguinte: a lei de distrato está valendo na prática? Está valendo, temos ainda algumas dificuldades e nós vamos entender um pouquinho o porquê das dificuldades. A jurisprudência, eu diria que na área de incorporação, ela é bastante favorável à aplicação da lei do distrato. O loteamento está sofrendo mais. Está sofrendo mais. Por quê, Marcelo? Eu acho que o próprio texto da lei do distrato, no capítulo do loteamento, é um texto bastante confuso. Acho que ele sofreu algumas alterações lá e ele perdeu um pouco uma linha de raciocínio. E no loteamento, talvez você tenha muita proximidade de aquisição de lotes de pequeno valor, o que leva a uma preocupação da magistratura, que talvez não seja correta, mas existe. Então, eu acho que a lei do distrato no loteamento ela está sofrendo um pouco na jurisprudência. O que é sofrendo? Assim, qual é a interpretação que está se tornando majoritária? A não aplicação das regras da cláusula penal, essas regras estão na lei do distrato, que são regras diferentes da lei de incorporação. A lei de incorporação, as penalidades previstas lá talvez sejam de mais fácil entendimento pelo judiciário. E mesmo assim também sofre. Perfeito. Tudo isso começou, Felipe, lá no Código de Defesa do Consumidor, em 1990. E falando de marcos regulatórios no nosso setor, acho que o Código de Defesa do Consumidor, temos que lembrar, eu tinha deixado de lado. E tem também, no marco regulatório, com fundamental implicação prática, nos empreendimentos, daí eu sei que é um tema que te agrada muito, são os NIMBs, né? A Lei da Ação Civil Pública de 85.
que trouxe a legitimidade para as ONGs e para o Ministério Público atuarem diretamente em questões que não fossem exclusivamente penais. Isso abriu um leque de alternativas judiciais de impugnações de empreendimentos. Então, com a defesa do consumidor em 90, que trouxe a regra da nulidade da cláusula penal que prevê-se a perda total. É o famoso artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. É um artigo, eu diria para você, sábio. Ele simplesmente fala, não pode perder tudo. Só que a jurisprudência, ela foi sendo criada ao longo dos anos, em que o judiciário tomou para si o poder de fixar o tamanho da cláusula penal. E daí vem aquela famosa, não, vai perder 10%, e não 90%, gerando aí um problema muito sério de desestímulo ao cumprimento da obrigação, que tivemos a famosa crise dos distratos lá em 2013, 2014, levando aí a prejuízos imensuráveis para grandes empresas e pequenas empresas. Muitas empresas quebraram, algumas quebraram silenciosamente, porque eram pequenas demais, e algumas quebraram ruidosamente, porque eram grandes. E a gente, na época, olhando o balanço das empresas de capital aberto, na época, o volume de reservas, de recursos para o tema distrato era um negócio... Era simplesmente impossível alguém ficar aberto e ter que pagar aquilo tudo, se não fosse uma empresa com liquidez, etc. Eu brinco nesse tema, Felipe, que tem sempre uma pergunta que não quer calar nesse momento. Felipe, você venderia o seu apartamento, a sua casa, na perspectiva de tê-la que receber de volta e você ainda devolver dinheiro ao comprador inadimplente? Você, Felipe, no seu CPF, você venderia? Claro que não, e aí eu quero devolver a pergunta para você no seguinte sentido. Lembre que eu sou advogado, tá? A nuance jurídica eu não entendo. Mas quando, nessa época do distrato, todo mundo conversava sobre isso muito, né? Foram feitos estudos comparando com outros países, e assim, em nenhum lugar do mundo se existe, né? Nem nenhum lugar do mundo. Na maioria dos lugares, pelo que eu entendi, não existe essa possibilidade. E quando você vai para o Brasil, o banco ele vende o imóvel, mas não tem possibilidade de distrato por parte de quem comprou. Por que com incorporador isso é diferente? Não sei. Não sei dizer. Às vezes é fazer uma justiça social no caso concreto, pensando naquela relação contratual individual, que tem um pequeno comprador, do outro lado, uma grande empresa empreendedora. Então, na cabeça de quem decide, não. Isso vai salvar o comprador e não vai matar o grande. Na ação individual é verdade. Quando você olha a floresta como um todo, é um problema muito sério. Eu falei agora há pouco, né, Felipe, das minhas visitas às livrarias em Buenos Aires. Eu comprei lá na época um livro maravilhoso sobre direito imobiliário, sobre incorporação imobiliária. E nesse livro, esse professor argentino, à luz da época, ele escreve: o contrato, vamos usar a nossa terminologia aqui, né? O contrato de incorporação imobiliária, ele é leonino. E ele tem que ser leonino, porque ele visa proteger o empreendimento. Ele não está protegendo o incorporador, ele não está protegendo o adquirente, ele está protegendo o empreendimento. E são vasos comunicantes. Quando a gente tem essa visão, fica mais fácil nós entendermos e explicarmos. Mas nem sempre o judiciário vai ter uma visão dessa natureza. Perfeito. E vocês sempre fizeram um trabalho muito grande, né? O Secov, de relacionamento, convencimento, educação do judiciário, né? É um trabalho que eu nunca teria perfil e paciência para fazer. Eu sempre admirei muito isso, assim, né? Reuniões com desembargadores, com juízes, né? Sempre me impressionou muito. Essas reuniões, Felipe, é importante dizer, elas são fundamentais por uma outra questão também, porque elas são sempre uma via de mão dupla, que nós também aprendemos muito. Nós saímos do nosso gabinete com uma determinada visão
E vamos ouvir o que a outra parte pensa. Por que ela pensa dessa forma? Seja juridicamente, seja socialmente. Então, é uma via de mão dupla. É importante esse diálogo entre a sociedade e a magistratura. Perfeito. Eu sempre fiz esse diálogo, mas com o Poder Executivo, com secretarias de meio ambiente, etc. E é impressionante quando você humaniza e consegue criar um mínimo de relação e confiança entre as partes, Perfeito. como muda tudo. Eles percebem que quando a pessoa se abre, um dos lados, os dois lados começam a se abrir para entender e ter empatia com o outro, a qualidade das decisões passa a ser outra, assim, tudo, o ambiente muda, é impressionante. Verdade. Mas, Marcelo, falando ainda dessas renovações legislativas, inovações, etc., teve um negócio que eu achei fabuloso na época, mas eu não estou vendo muita repercussão no dia a dia, que é a Lei de Liberdade Econômica. Essa lei pegou ou não? Olha, nós advogados usamos muito. Hum. É sempre um referencial nas defesas em processos judiciais, até mesmo às vezes nos considerandos de contratos empresariais. Eu acho que ela pegou, sim. Teve aí, junto com a Lei da Liberdade Econômica, nós tivemos um outro marco genérico, não apenas do mercado imobiliário, extremamente importante, foi a alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que tem o nome LINDB, né? LINDB, tá? Essas são alterações feitas também nessa época de 2017, 2018, um objetivo declarado de um marco regulatório para uma maior segurança jurídica, em todos os segmentos. Todos os segmentos. Também é uma lei muito importante. A Lei da Liberdade Econômica, tal como ela está vigindo do projeto de lei, na mesma época, havia um outro projeto de lei de liberdade econômica muito mais complexo e completo, que por alguma razão, naquele momento histórico, veio um segundo projeto um pouquinho mais simples, com mais facilidade de aprovação legislativa e virou lei. Eu me lembro que até Deixando tinha o outro previsão, esse primeiro tinha até previsão de cidades privadas, era mais intragável, assim, para a turma, né? Mas, Marcelo, Mas eu diria que pegou sim, viu, Felipe? dá um exemplo assim, o incorporador, loteador que está ouvindo a gente aqui, no que é que ele pode usar a liberdade econômica, a lei de liberdade? Na questão da liberdade de contratar, efetivamente. Volta um pouco, você já deve ter ouvido aquela expressão que vem lá do direito romano, pacta sunt servanda, né? O pacto faz lei entre as partes. É um princípio de liberalidade econômica, que estava lá no nosso Código Civil de 1916, e que ao longo do tempo, pelas mais variadas razões, e muitas com muita razão, com muito fundamento, esta ampla liberdade de contratar, ela passou a ser modulada e regrada num quadrante de leis que falam, não, você não pode contratar diferente do que eu estou estabelecendo na lei. E quando você vai para uma relação que não é paritária, relação de consumo, por exemplo, aí fica muito mais difícil. Daí vem o Código de Defesa do Consumidor e essa enxurrada de decisões interpretando a lei. Vou dar um exemplo aqui. O Código de Defesa do Consumidor tem uma regra. Na dúvida, interpreta-se a favor do consumidor. Esta regra, que é justa, ela virou, sempre será interpretada a favor do consumidor, mesmo não havendo dúvida. Acho que deve ter algo parecido na justiça trabalhista também, né? Sim, sim, a fonte é a mesma. A fonte é a mesma. Na trabalhista e em várias. O que eu não entendo, sabe, Marcelo, como um leigo, é que eu vejo textos legais aprovados pelo Congresso que não simplesmente são ignorados e descumpridos pelo judiciário. Assim, não concordo e não. É uma coisa a desconfiguração da pessoa jurídica, por exemplo. Não, são esses critérios. A Lei de Liberdade Econômica reafirma. Não, mas não, é impressionante como eu não consigo entender, né, como leigo, assim. Se tem uma coisa que está escrita na lei, ela não é mal interpretada. Mas um outro ponto também que eu quero ver contigo sobre a Lei de Liberdade Econômica é que havia muita expectativa sobre abusos dos governos,
do Estado, né? Isso, de alguma maneira, está acontecendo, alguma proteção maior para empresários e para a sociedade em relação a abusos do Estado? Não, ainda não vejo isso, não. Não vejo isso, não. Perfeito. Vamos falar agora do outro grande mudança que eu vi acontecer aí, que foi registros, cartórios, né? Parece que teve toda uma nova legislação aí. O que é que você pode contar para a gente disso aí, para Nós atualizar? tivemos, né, a partir da lei do Minha Casa Minha Vida, em 2009, nós tivemos uma sucessão de legislação no âmbito de registro de tabelionatos para sair do mundo físico e o ingresso no mundo digital, no mundo virtual. Então, essa última lei, que é a lei do SERP, Serviço Eletrônico de Registros Públicos, ela traz grandes modificações nessa parte e traz também modificações na sistemática da lei de incorporação imobiliária. Ela trouxe profundas modificações na lei de incorporação imobiliária de 64. A sistemática do registro de uma incorporação imobiliária, de uma instituição de condomínio, do patrimônio de afetação, da comissão de representantes, houve um detalhamento maior. E também na linha do marco regulatório, Felipe, é importante a lei de 2001 do patrimônio de afetação, que alterou a lei de incorporações imobiliárias, né? Esta nova lei do SERP, ela escancara, somente na parte de incorporação imobiliária, um fenômeno que eu sempre mencionei. A lei é federal, a interpretação é regional. E não tem interpretação melhor que a outra. Você tem os regionalismos, que acontece. Rio Grande do Sul pensa de um jeito, São Paulo faz de outro, Alagoas faz uma terceira via, e o tamanho continental do Brasil leva à existência de um regionalismo. E que para nós trabalharmos bem, se eu for trabalhar em Alagoas, não adianta eu ser um belo conhecedor da lei federal. Eu tenho que conhecer, no mínimo, um pouquinho do regionalismo sobre a lei federal. Senão eu vou escorregar. Isso vale também para o colega alagoano que venha a trabalhar em São Paulo. Nós temos que estar com essa cultura do regionalismo, da interpretação local a um fenômeno de uma lei federal. Aliás, uma das funções do STJ em Brasília é uniformizar a interpretação da lei federal. Porque é óbvio que temos essa diversidade de leituras. Então, o SERP ele traz um detalhamento bastante grande do registro eletrônico, da tramitação eletrônica de documentos, de escrituras, de registros. Temos a complicação da LGPD também na área de registros públicos, de informações públicas. E é uma lei muito importante, Felipe. No dia a dia do incorporador, do loteador, quais foram as maiores mudanças trazidas por essa lei, essa nova lei? Vou tentar resumir aqui. Vamos dizer, no loteador, eu não me lembro, acho que não teve assim nada fundamental no loteamento, não. Não teve. Na incorporação imobiliária, trouxe um detalhamento da questão do patrimônio de afetação, da comissão de representantes, dos poderes, da sistemática de trabalho, na hipótese de um sinistro, que é a paralisação da obra. Tem aí um tema que até hoje nós estamos debatendo e com enorme dificuldade de consenso, que é da instituição de condomínio versus incorporação imobiliária. E aqui vale um pequeno lembrete. Quando nós pegamos a Lei 4.591, de 64, ela foi concebida, né, por um grande professor, um grande advogado, Sr. Caio Mário da Silva Pereira, professor mineiro, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais e também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Direito Civil, um grande doutrinador. Tem uma obra de Instituições de Direito Civil, são 7 volumes, uma obra fundamental para quem quer entender direito civil no Brasil.
ele que concebeu o anteprojeto de lei que se converteu na lei da incorporação imobiliária. Quando a gente usa a expressão instituição em condomínio, significa se transformar um prédio e dividi-lo em unidades autônomas. Se eu faço essa instituição no momento pré-construção, para poder vender aquelas futuras unidades autônomas, a lei fala da incorporação imobiliária. Na letra da lei federal, uma vez registrada a incorporação imobiliária e concluída a obra, basta averbar a construção, porque o prédio já está instituído em condomínio. Mas daí vem o regionalismo. São Paulo, desde aquela época, desde 64, 65, estabeleceu aqui um critério que a incorporação imobiliária ela é transitória e, uma vez concluída a obra, há necessidade de um segundo ato de registro, que é a instituição de condomínio. Então, eu faço registro memorial de incorporação no momento inicial, termino a obra, averbo a construção e faço o segundo registro de uma instituição de condomínio. Isso gera uma repetição de trabalho e uma repetição de custos. Nem todos os estados fazem dessa forma. Tem estado, que eu sei, espero não estar desatualizado, e quando no começo inicial você faz um registro de instituição de condomínio e, ao mesmo tempo, um registro de incorporação imobiliária para poder vender a público. Volta ao regionalismo. E tem estado que tem a incorporação imobiliária, aberta a construção e está resolvido o assunto, regionalismo. Então, esta lei, ela procurou dar uma sistemática que acabou confundindo ainda mais. Fala que é um registro único. Na prática, eu vou dizer para você que continuamos a trabalhar tal como antes, aqui em São Paulo, pelo menos. Tem a incorporação imobiliária no momento pré-obra, tem a averbação da construção e tem o registro da instituição de condomínio no pós-obra. A lei que não pegou de novo. Marcelo, e cartório, né? Como é que você vê a situação dos cartórios? Todo o setor imobiliário sempre clama, né, por mais celeridade, por uma série de questões aí, custos principalmente menores. Como é que você vê isso, o nosso sistema no Brasil, e como é que você está vendo os movimentos dele, em que direção, né, os registradores estão andando, estão se atualizando, se modernizando, estão sensíveis a essas demandas ou não? Não conversam? Não... Não, eu acho que estão sim, né? Aí, estamos sempre falando de seres humanos, né? E ser humano, você tem ser humano mais aberto e ser humano mais fechado. Nós passamos também, né, principalmente a partir da Constituição de 88, a uma mudança radical na forma de acesso ao cargo de titular de cartório. No primeiro momento histórico lá de trás, o titular de cartório ele era provimento, se não me engano, pelo governador do estado, e o cargo era transmissível causa mortes. Entrava na herança o cargo. Tinha até a expressão, você vê às vezes em alguns cartórios, tabelião sucessor. Ele era o sucessor era filhos, tinha um relacionamento desse. Sempre foi Papa Filho, né? Já há muitos anos isso acabou aqui no estado de São Paulo, mas não havia concurso. Eram provimentos dados ou pelo governo, pelo executivo ou pelo legislativo. Mas já há 30 anos, 35 anos, você tem, e isso no estado de São Paulo é regra efetivamente, o acesso ao cargo é por concurso público, de títulos e notas. E é uma função bem remunerada. Então, isso atraiu uma grande quantidade de pessoas extremamente capacitadas. O nível intelectual dos oficiais hoje é muito alto. Tem muitos doutores em direito, professores, porque efetivamente é um concurso muito difícil. O que é necessidade? O que é necessário? É aliar conhecimento teórico à prática. Porque o oficial ele precisa ter a noção
e que ele está ali para fazer o registro e não para negar o registro. Existe uma expressão antiga de um professor carioca que foi juiz de registros públicos do Rio de Janeiro, Serpa Lopes, e tem uma obra em 4 volumes sobre Tratado de Registros Públicos, que ele tem uma passagem que é citada por todo mundo, e fala lá que o oficial está lá para registrar. A função dele é registrar e não devolver o título. E, para isso, ele tem que tomar decisões. E, para tomar decisões, ele tem que estar preparado para tomar decisão. Se ele não tiver coragem de decidir, ele vai travar. Ele vai se autotravar. E, ao se autotravar, ele acabou prejudicando a sociedade como um todo. Eu diria, na minha experiência, Felipe, que eu acho que nós temos a felicidade e temos uma média bastante boa de qualidade de técnica e qualidade de atendimento. Lá em a minha Alagoas, experiência de vida diz isso. lá em Alagoas não chegou não essa lei que está há 30 anos aqui. Marcelo, você falou aí que eu gosto desse assunto de NIMBYs, né? São aquelas pessoas que combatem, né, empreendimentos imobiliários, obras de infraestrutura, né? E eles geralmente querem aquela vizinhança intocada, né, por algum motivo, geralmente em função de preservação de algum estilo de vida ou especialmente de valorização do ativo imobiliário dele, né? Quanto maior a oferta, né, pior para ele. Mas, dito isso, a gente fez até um curso, né, onde você deu uma aula, eu me lembro que eu mandei para você, não sei lá, uns 15 a 20 itens, assim, né? Você poderia dar um resumo para a gente na legislação brasileira, até onde vai o direito dessas pessoas de atacarem, combaterem esses empreendimentos, que muitas vezes têm, não, todas as vezes têm licenças, todas as licenças, a pessoa pode ir para uma televisão, denegrir a imagem, ela pode se mobilizar e fazer uma passeata, pode ir na audiência pública. Quais são esses limites aí que a legislação, que cruzado ele, um empreendedor imobiliário possa, de repente, acionar a justiça? Vamos lá. Nós temos uma lei de 66, que é a chamada Lei da Ação Popular. Esta lei, na sua origem, na sua concepção, ela permite que um cidadão, basta ter título de eleitor, ele pode se socorrer do judiciário para impugnar algum ato lesivo praticado pelo administrador público. Hoje em dia, é absolutamente pacífico o entendimento de que a ação popular também cabe para questionar licenciamentos ambientais e urbanísticos. Tentando resumir aqui. Nós tivemos em 85 a Lei da Ação Civil Pública que eu mencionei agora, trazendo essa legitimidade difusa para o Ministério Público e para as associações, as ONGs, vamos chamar de ONGs aqui para facilitar. A Lei da Ação Civil Pública ela não se aplica ao particular, à pessoa física. Né? Então, a Lei da Ação Popular é o instrumento adequado para uma pessoa física questionar. Existe uma lei processual chamada Código de Processo Civil Brasileiro. O Código de Processo Civil, historicamente, desde sempre, tem uma ação que se chama ação de enunciação de obra nova. Eu quero questionar a legalidade de um empreendimento do meu vizinho, eu tenho a chamada ação de enunciação de obra nova, que era a ação utilizada até 85 pelos vizinhos querendo impugnar algum impedimento. Com razão ou sem razão, não estou entrando nesse mérito. Tá? Qual era o problema da ação de enunciação de obra nova? Se o autor perdesse, ele pagava sucumbência. Isso era um inibidor. Veio a Lei da Ação Popular, já isentava a sucumbência, mas era mais para a parte de ato lesivo financeiro. Quando veio a Lei da Ação Civil Pública e também isenta de sucumbência o autor, isso abriu uma oportunidade imensa para questionamentos, alguns corretos, alguns incorretos. Então, isso foi uma grande abertura de possibilidades para impugnações. Qual que é a linha de corte aqui?
Até onde vai a liberdade e onde começa a responsabilidade de um autor popular, de uma entidade que entra com uma ação civil pública, seja uma ONG, seja o Ministério Público. Ela só será responsabilizada se houver prova da má-fé. Senão, a jurisprudência vai dizer, e tem alguns precedentes, que é o exercício regular de um direito. Cabe ao judiciário dizer se ele tem ou não tem razão. A prova da má-fé é que pode ser a demonstração de uma condenação e sucumbência. Nós tivemos um caso concreto aqui no escritório, em determinado momento histórico, uma ONG entrou com uma ação impugnando o empreendimento de um cliente e perdeu a ação. Logo em sequência, uma segunda ONG, que tinha ligação com aquela primeira, entra com uma ação idêntica. Quando nós descobrimos que havia uma ligação, nós conseguimos também matar a segunda ação e ter ali uma condenação mais exemplificativa de condenação em verba honorária. Agora, uma condenação efetiva por prejuízos causados só se efetivamente houver a demonstração e comprovação de uma má-fé. Senão a jurisprudência vai dizer exercício regular de um direito. Entendi. Marcelo, a gente está chegando perto do fim e a gente falou do passado, falou das mudanças legislativas e o futuro, assim, o que é que precisa ainda ser feito em termos de legislação para o setor imobiliário? No que é que você está trabalhando em termos, né, de jurisprudência ou legislativos aí com o Secov? Fala um pouquinho para a gente do que precisa ser feito ainda. Acho que tem um mundo, tem uma avenida enorme pela frente, tem uma estrada aí, acho que a Rota 66 dos Estados Unidos é pequena. Porque as necessidades da vida são inúmeras, né? Você tem a questão, vou dar um exemplo aqui, que é a busca sempre incessante de uma agilidade para a solução de problemas. Por exemplo, Poder Judiciário. A alienação fiduciária trouxe uma enorme agilidade no leilão extrajudicial. Já tínhamos antigamente no Decreto-Lei 70 da execução hipotecária extrajudicial. Temos sempre esse norte, essa busca. Marcos regulatórios concretos, bem redigidos, claros, de fácil interpretação. Se nós descermos para o campo do direito municipal urbanístico, que é o plano diretor, a lei de zonamento da cidade, o código de obras da cidade, eu acho que temos aí a necessidade enorme de um bom regramento do planejamento urbano, partindo da premissa de que estamos regrando uma cidade pré-existente e não um trabalho de terreno virgem, de greenfield. Nós estamos trabalhando com brownfield. Então, nós temos que conciliar isso, né? São Paulo é uma cidade enorme, problemas enormes de mobilidade, mas não foram causados pelos empreendimentos imobiliários. São Paulo é um imã, tem uma atração imensa de pessoas de fora. Eu sou de fora de São Paulo, você é de fora de São Paulo. Eu também sou. Né? E estamos aqui. Eu vim para cá, eu passei a ocupar uma casa, casei, meus filhos casaram, então o efeito multiplicador disso é muito forte. Então, nós temos que ter essa visão. Existe um paradoxo brasileiro, né, Felipe, no nosso mercado aqui. O governo federal incentiva a produção automobilística e o governo local penaliza quem faz vaga de garagem. Você não resolve o problema de vaga de garagem quando mais carro na rua. Você tem que ter um regramento urbanístico municipal de acolhimento do carro. Ou então proíbe essa fabricação de carro. Como que a gente lida com isso, né? Um planejamento federal, que é importante, uma indústria extremamente importante, e daí você penaliza quem constrói vaga de garagem. Ele passa a ser o vilão. O vilão não é o produtor automobilístico, o vilão é quem constrói a vaga. Como explicar isso? Não sei. Perfeito.
Marcelo, queria te agradecer, né? É sempre ótimo conversar com você, sempre uma aula, sempre escuto muito atento. E eu senti necessidade da gente bater esse papo aqui para mais pessoas lhe conhecerem, né? Você, pô, é extremamente conhecido em São Paulo, no setor imobiliário, no setor jurídico brasileiro todo, muitos incorporadores, loteadores lhe conhecem, mas eu acho que merece ser mais conhecido e não só conhecido, né? Celebrado também aí por tudo que você tem feito, a contribuição. Perguntei aqui alguns dos seus legados, né? Você deve ter citado dois ou três aí, mas não dá para citar tudo que você já participou, né? E não só em termos legais, né? Em termos de batalhas judiciais que você ganhou para clientes, que isso acabou virando um pouco de jurisprudência para outros casos. Então, realmente, eu acho que o setor nosso tem muito a lhe agradecer, tá? A reconhecer a sua contribuição. E eu queria que você terminasse falando um pouquinho das suas considerações finais, mas também colocando um pouco no nosso papo aqui essa grande conquista que foi a criação do Ibradim, né? Todo esse ambiente que a gente também construiu na DIT aí. Se você puder me falar como é que você está inserido nisso aí, como é que você está vendo, né, tudo isso, porque eu acho que deve ser para você que começou, né, era direito, não existia esse direito imobiliário, né? Ver essa indústria imensa de pessoas, né, talentosíssimas do Brasil todo se confraternizando aí, trocando experiências, é fascinante. Não ter que ir mais para Buenos Aires comprar livros, né? E no grupo de WhatsApp do Ibradim, que você tem de conteúdo ali é uma loucura, né? Sem dúvida. Não, hoje, efetivamente, nós temos aí hoje uma conjugação enorme, feliz de dois fatores. Facilidade de transmissão de conhecimento, de obtenção de conhecimento, e uma quantidade imensa de pessoas cada vez mais se envolvendo, né? Voltando lá atrás, eu falei daqueles cursos da Associação dos Advogados de São Paulo, alguma coisa no Instituto dos Advogados de São Paulo, faculdade, nem pensar, não tinha isso efetivamente, né? Na época de faculdade, eu me lembro, Felipe, durante 10 anos, eu dei aula de Direito Civil na FMU aqui em São Paulo. E no terceiro ano do curso era de Direitos Reais. E tinha uma aula no programa chamada Registro de Imóveis. Essa aula, pelo programa, ela seria dada no dia 15 de dezembro. Eu, como sempre gostei do tema, eu invertia. Eu abri o segundo semestre do ano dando 3, 4 aulas sobre direito de propriedade e registro de imóveis. Eu sempre tive gosto e não aprendi isso. Eu não aprendi na faculdade. Aprendi na marra. Quando você vem nesse crescendo, você vem as entidades de classe, eu mencionei agora há pouco do Secov, né? Daí do Secov eu conheci a CEBIC, o Fórum dos Advogados da CEBIC, colegiado maravilhoso, né? Brasil Conjur, né? inteiro. O Conjuro hoje, né? Antes era o Fórum dos Advogados, chamava, né? Me lembro. Eu estou dizendo histórias lá dos anos 80, né? No começo de 90. Quando vem a DIT, né? Quando a primeira vez que eu ouvi falar da DIT, quem me falou foi o nosso amigo Carlos Alberto Campilon. E, de repente, um belo dia, eu tive satisfação de ser convidado por você para o primeiro ADIT URGS em Vitória. Me lembro. Nem me lembro mais que ano foi, talvez há uns 12 anos atrás, 13 anos atrás. Faz um tempinho, né? já. E de lá para cá, tenho tido a felicidade de participar de todos os ADIT URGS, de lá para cá. E daí, nesse crescendo, veio mais recentemente, daí no Secov, né, os grupos jurídicos lá no Secov, que eu faço parte, o Sinduscom passou a também constituir o seu conselho jurídico aqui em São Paulo. Isso vai espraiando o conhecimento, né? Temos hoje a Abrainc e tem o Ibradim, que foi aí uma sacada genial, foi feita, sacada genial. Tem uma capilaridade no Brasil, um negócio assim. O último número que eu ouvi, o Ibradim tem por volta de 3 mil associados no Brasil. É um negócio fantástico. Teve a presidência do Olivar, agora a presidência do André Abelha, duas presidências absolutamente dinâmicas, jovens. Vamos ter semana que vem
acho que é o quinto congresso do IBRADIM de Direito Imobiliário, aqui em São Paulo, né? Eu vou participar de um painel. Eu acho que o trabalho, as comissões temáticas que existem dentro do IBRADIM, eu gostaria de ter tempo para poder participar de todas, porque algo assim estrondoso de conhecimento, de capacidade que ali não tem preço participar dessas reuniões, não tem preço. Então, esse colegiado múltiplo de pessoas interessadas no que nós chamamos de direito imobiliário faz com que cada um de nós cresça individualmente, que o coletivo cresça mais do que a soma do individual e que a gente possa dar um atendimento, seja para o nosso cliente empreendedor, seja para o não empreendedor e principalmente para a sociedade brasileira. Acho que nós temos essa missão de trazer essa segurança jurídica para algo tão importante quanto que é, numa síntese, a habitação. Não, fascinante. E mais bacana, sabe, Marcelo? É a reverência com que todos tratam você, né? A unanimidade que é. Esses congressos de IBRADIM, todo mundo está lá para lhe ver. Nos da DIT nem se fala. Você sabe que você foi alvo de inúmeras reuniões de diretoria da DIT, sem você saber. Eu sempre, não só eu, outras pessoas lá da diretoria, falando da necessidade de renovar os eventos, né? De não ter as mesmas pessoas todos os anos, e a gente botar qual critério, X% pode repetir de um ano para o outro, e todas as vezes na reunião era a mesma questão. Não, mas, por exemplo, Marcelo Terra ele não pode deixar de ir para o evento. Aí, depois de várias reuniões, peraí, toda vez é o mesmo exemplo. Tá? É o Marcelo Terra, então vamos dar um salvo-conduto para o Marcelo Terra e vamos aplicar para o resto dos eventos, entendeu? Então, só para você entender o nível aí, você tá. Então, eu queria te agradecer, tá, de coração aí, todas as palavras que eu falei são super sinceras e desejar ainda cada vez mais sucesso para você aí, tá? Parabéns aí por toda a sua trajetória. Obrigado, Felipe, e para você também pelo seu trabalho. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Um abraço. Forte abraço. Tchau. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da ADIT Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.